Hoje a gente vai tentar focar, então, alguns temas que dão para fazer uma intersecção entre geografia e linguagens. Inicialmente seria geografia e literatura, né? Mas a gente achou mais conveniente, mais legal para vocês fazer linguagens, porque consegue abarcar uma quantidade maior de temas que podem aparecer nas duas provas. Eu acho que é bacana esse bate-papo aqui, até porque língua portuguesa é o grande carro, né? É o carro-chefe aí das provas. Eu acredito, a gente conversava um pouco ontem, planejando a aula, eu acredito que o indivíduo que ele domina bem as linguagens, né? Domina a forma de comunicação, ele se dá bem não só no Enem, mas ele se dá bem em qualquer forma de atuação dele, no mercado de trabalho, sim, no cotidiano, numa entrevista de emprego, né? Então, a língua é realmente a sua forma de comunicação. E aqui a gente vai tentar pegar, galera, vocês devem ter visto lá no material que foi mandado para vocês, exercícios que exigem interpretação. Então, tem muita coisa que às vezes vai aparecer na prova de geografia, de história, de língua portuguesa, até às vezes nas exatas mesmo, que se a pessoa tiver um bom senso de leitura, né, tiver uma boa carga de leitura, o cara sai bem na prova, manda bem aí, resolve por eliminação muitas questões, fala, olha, isso aqui o texto não fala nada disso, né? E aí, hoje, o William vai trazer essa questão para nós aqui. O William é professor do Fractal também, junto comigo, e a gente aproveitar aqui e agradecer o Colégio Fractal por ter disponibilizado a plataforma Zoom para a gente, né? Eu estou falando isso todas as aulas, porque esse é um projeto gratuito, esse é um trabalho que nós estamos fazendo aqui, os parceiros, né? Igual o Laudson veio na segunda-feira, o Stênio veio na terça, o Calef veio ontem, o William está aqui hoje, né? Amanhã tem a Carla Bárbara, sábado tem o Francisco Porfírio, e todos esses estão fazendo de maneira gratuita, estão doando aqui as suas aulas, o seu trabalho, né? E o Fractal proporcionou para nós aqui essa ferramenta, que é o Zoom, né? Para deixar com maior qualidade, para a gente poder disponibilizar a aula gravada para vocês também, que já está gravando aqui. A gente sobe lá no link no canal do YouTube, aproveitar e pedir para vocês já seguirem lá o nosso canal no YouTube, se inscrevam no canal, divulguem isso aí. E hoje, no final dessa aula, não sei se o Fernando já está aqui, o Fernando foi o vencedor do quiz nosso, lá na terça-feira com o Stênio, né? O Fernando ganhou o nosso vale presente, beleza? E hoje, ao final dessa aula, nós vamos bolar uma forma de uma competição aqui, para sortear mais um livro, né? Então, nós vamos fazer um esquema aqui de sortear mais um livro. Já vou explicar como é que vai ser o esquema. Vai ser assim, ó. Olha lá, na fala já falou. Ó. Vai ser o seguinte, já deixa eu explicar. Vocês estão percebendo que nós estamos no meio de muitos livros aqui. Então, hoje não poderia ser um sorteio se não fosse um livro. Só que não é nenhum desses que a gente vai sortear, não. Não, nós vamos dar esses aqui. Aí pensa se esse homem não morre. Não, nós vamos sortear um que vai ser o seguinte. Eu, ontem, conversando com o William, pensei em fazer com vocês, em sortear o livro 1984, do George Orwell, que é um livro muito bacana, ele inspirou ali o Big Brother, ele fala um pouco de sociedade do controle, essa ideia de redes, que a gente vai discutir aqui. Só que vai ser o seguinte, lembra que eu falo para vocês muita questão de olhar, fazer a publicação aí das nossas fotos, né? Publicar e marcar os professores. Olha lá, ó, a Lara, eu quero, beleza, Lara, eu também quero. De marcar os professores das publicações de vocês, tá? E vai funcionar da seguinte maneira. Você vai ter que tirar uma foto, né? Publicar uma foto da nossa aula. Essa publicação, a gente pede que seja no feed, certo? Porque a publicação que tiver maior número de curtidas, aí você pode mandar para todo mundo, seus amigos, para todo mundo curtir para você ganhar aí. A publicação que tiver o maior número de curtidas, tá? A pessoa vai ter que estar me seguindo e seguindo o William. Então, a publicação que tiver o maior número de curtidas vai ganhar o livro. Quando que eu vou falar para vocês que vai ganhar o livro? Sábado, que é o encerramento da específica, beleza?
Hoje o Fernando já recebeu lá o vale presente dele. Não sei se ele já recebeu, não sei se a leitura, porque a gente tem que fazer pela leitura, porque a Saraiva, William, o vale presente da Saraiva é R$20. Eu falei, poxa, que livro que você compra de R$20? Nem a Alice no País das Maravilhas. Hoje só aqueles pocket, né, de bolsa, e olhe lá a edição. E olhe lá. Aí, como o prêmio era R$50 no vale presente lá, ele vai estar recebendo hoje já o vale presente dele. E no sábado, a foto que tiver mais curtida vai ganhar o livro do George Orwell, 1984. Eu vou saber que teve a mais curtida porque eu vou estar marcado nas fotos, beleza? Então a gente olha, no sábado fica aí o sorteio aí, fica aí a competição. E depois, né, nós vamos ter um outro vale presente que vai ser amanhã na aula da professora Carla Bárbara, que é o que vocês pediram lá do kit Estabilo. Beleza? Então, o kitzinho da Estabilo aí para a galera estudar vai ser amanhã na aula da Carla Bárbara. Quem tá falando? É a Letícia. Aí, Letícia. Já sei que deu a ideia da Estabilo, né? Foi. Beleza, então. Então tá, galera, já tá lançado aí. A galera que quiser participar aí do rolê do livro, né? A publicação que tiver mais curtidas, e aí fica à vontade para fazer a legenda de vocês aí, da foto, como que vocês vão querer fazer, e fica à vontade aí, geografia e literatura. Ô, professor. Oi? Oi? Repete, então, para mim, que eu não ouvi. Quando eu entrei, você já tinha explicado. Vai ser assim, ó. Vocês vão postar uma foto no feed de vocês, marcando eu e o William. Beleza? O William Andrade tem que passar o meu. E o William Franco. O meu deixa eu olhar aqui. Só pegar o do William aqui. Eu nunca lembro. William _ JA. Isso aí, Ana Paula. William _ JA. Tá lá no meu Instagram também, eu sigo ele me segue. Vocês podem dar uma olhada lá. Beleza? Aí vocês vão publicar a foto no sábado que tiver o maior número de curtidas, né? Vai levar o livro de vocês. Beleza? Então, vamos nessa. Galera, a nossa conversa de hoje, então, é sobre geografia e literatura. Preparamos um material muito bacana para vocês. Fiquem à vontade para participar o tempo que vocês precisarem aqui, né? Essa aula vai ser muito importante, galera, para a de amanhã também, né? Porque a aula de amanhã é geografia e redação. Então, nós vamos trabalhar com um material muito bacana que a professora Carla Bárbara já preparou. Vocês vão perceber que vai estar linkado a aula de segunda-feira de biomas, a aula nossa de hoje e a aula de amanhã, trabalhando num contexto bem amplo aí da geografia. Beleza? Bom, o William vai compartilhar a tela aqui com a gente e nós vamos, então, começar a nossa conversa. Fica à vontade, professor William. Ok, gente, eu estou vendo aqui que agora tem uma quantidade maior, né, de gente, então me apresento de novo ou não precisa? Apresenta aí, tem uma galera que chegou depois. Então, eu sou o William Andrade, né, o William, amigo do William Mantegão, sou professor de linguagens, dou aula de literatura e também de interpretação de textos. E aí, na aula de hoje, a gente vai falar sobre como que a prova de linguagens pode se conectar com alguns temas da prova de geografia, né? O Mantegão falou uma coisa importante agora há pouco, que inclusive a gente vai focar durante a explicação, que é o processo de leitura, compreensão, interpretação de textos, porque vocês sabem, vocês que estão fazendo questões variadas aí do Enem, de provas de edições anteriores, que a quantidade de questões ligadas à leitura e compreensão é muito grande. Então, dominar essa habilidade, dominar a habilidade de leitura e compreensão é muito importante para vocês conseguirem acertar uma quantidade legal de questões, não só na prova de linguagens e de humanas, mas também na prova de exatas, né? Inclusive, na primeira parte da nossa aula, em um dos momentos, a gente vai falar sobre algumas técnicas que poderiam fazer vocês lerem um texto de maneira mais satisfatória, de maneira mais efetiva,
O Mantegão falou para vocês agora há pouco que amanhã vocês vão ter aula de redação, então para a aula de redação é muito importante considerar a habilidade de leitura também, para ler bem a coletânea e conseguir entender, compreender bem qual que é o tema, qual que é o problema que o tema apresenta, né? E vocês estão livres para usarem aí o chat, para perguntarem, para comentarem ao longo da explicação que eu vou fazendo aqui, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Para a gente poder ir falando sobre os assuntos que a gente colocou aqui. Tá vendo? Seu nome tá com M ali, ó. Nossa! Gente, meu nome é com N, tá? Para deixar bem claro. Bom, então é o seguinte. Primeiro, vamos aqui fazer um panorama do que é a prova de linguagens e suas tecnologias, tá? Essa prova, ela é estruturada em torno de 9 competências, que são essas 9 competências que estão apontadas aí. Aí não está um nome exato como elas aparecem lá no documento do Enem, porque lá é gigantesco. Então, eu coloquei aqui de uma forma resumida, para vocês entenderem de maneira bem direta mesmo, bem objetiva, o que é avaliado em cada competência, tá? A competência 2 é de língua estrangeira, então quem vai fazer inglês, inglês, espanhol, espanhol. Agora, o restante todo está relacionado com leitura, compreensão, interpretação de texto, enfim, com a área de linguagens como um todo, tá? Então, a primeira competência está ligada à comunicação, à escrita, comunicação, clareza, né, para a comunicação. O terceiro está ligado à linguagem corporal. Então, isso quer dizer que na prova de linguagem sempre vai ter uma questão ligada a o que é linguagem corporal, ligada à importância de fazer atividade física, ligada à importância de ter uma alimentação saudável. Seria um conteúdo ligado mais à área de educação física, né? Então, pode ser algo ligado à dança, pode ser algo ligado à música. A quarta competência está relacionada com a arte e como que a arte consegue produzir ideias e emoções, né? A quinta competência fala especificamente sobre literatura. Então, e lembrando que cada uma dessas competências aí tem algumas habilidades. Por exemplo, a competência 1 tem 4 ou 5, a competência 2 deve ter 3 ou 4, assim por diante, até a gente formar um total de 30 habilidades. Então, é como se fossem 30 temas que potencialmente têm a chance de aparecer na prova, né? A competência 6, o texto, seu contexto, sua função. Então, essa aqui aparece demais porque ela está relacionada com a leitura do texto, perceber o contexto em que o texto foi produzido, perceber qual que é a função social daquele texto, né? Se ele é um texto feito para criticar, para ironizar, para fazer um alerta, enfim, é muito comum esse tipo de pergunta na prova do Enem. Coloca-se o texto e aí o enunciado pergunta. O texto tem como objetivo central, e aí vocês vão marcar a opção adequada com a leitura do texto, né? A sétima competência tem a ver com opinião e ponto de vista, ou seja, são os textos argumentativos. Aí, nesse caso, texto argumentativo não apenas escrito, mas texto argumentativo não verbal também, como é o caso de linguagem publicitária, né? Então, é muito comum aparecer na prova panfleto, textos que estão ligados ao universo da propaganda, né? Aparecer algum cartaz, algum texto nesse sentido, porque o texto publicitário também é um texto argumentativo. A competência 8 fala sobre variedade linguística, a gente vai falar sobre ela um pouquinho hoje, e a competência 9 fala sobre tecnologia da comunicação aplicada, né, à linguagem. A gente também vai falar um pouquinho sobre ela hoje, tentando conectar com o conteúdo de geografia. Então, como eu falei, não vai dar para a gente falar sobre todas as competências. A gente procurou falar de algumas em que a conexão com a geografia é mais explícita, né, Mantegão? Então, tendo isso em vista, a gente vai falar da primeira, da quarta, da quinta, da oitava e da nona competência. Aí eu coloquei um slide aqui, só para vocês entenderem, dessas competências sobre as quais eu falei agora, quais são aqueles temas, né, que nos últimos Enems apareceram com uma maior frequência. Então, a gente tem aqui, no primeiro caso, interpretação de textos.
Então, isso aqui não apenas para a prova de linguagem, mas para a prova de humanas, para a prova de exatas. Isso aqui é algo que é importantíssimo, é o carro-chefe, né, da prova do Enem e para a vida de vocês. Né? A gente estava até brincando ontem que tem coisa que a gente tem que saber para não passar vergonha na vida. E saber ler bem, compreender, interpretar o texto é uma dessas, porque é muito fácil a gente conseguir ler um texto informativo, objetivo. Ninguém que termina o ensino médio, que vai para a faculdade, costuma ter dificuldade nisso. O problema aparece quando o texto tem uma ironia, quando ele tem uma crítica um pouco mais aprofundada, quando exige que você faça conexão, não apenas com o que está no texto, mas com conhecimento e um repertório de leitura prévio. É aí que a coisa começa a embananar, né? Então, o Mantegão falou agora há pouco do livro que vai ser sorteado, o livro do George Orwell, 1984. Ele tem um outro livro, A Revolução dos Bichos, que é um exemplo disso. Se você é um leitor sagaz, se você tem um acúmulo de leituras, né, que foi construído ao longo da sua vida, você consegue ler esse livro e fazer conexão com história, com geografia, com filosofia, coisa que um leitor que não é habitual, um leitor preguiçoso, não vai conseguir fazer, né? Agora, sorteio também. Pediu para sortear ele também. Vamos pensar. Vamos pensar aqui então, hein? Até o final da aula a gente pensa. A gente tem aqui, ó, no segundo tópico, a análise do discurso, que aí entra, né, aquilo que eu falei da competência 7. Então, Lecharge, Cartoon, tirinha, texto publicitário, literatura, leitura e artes. O meu corretor mudou para o inglês, literature. Que é isso, hein? Variação linguística, que é um tema que aparece com frequência na prova do Enem. A gente também vai falar sobre isso, porque a gente vai falar um pouquinho sobre geografia agrária, e aí a gente pode falar sobre a variação linguística diatópica, que é uma variação linguística ligada a questões regionais, né? E, por fim, aqui a gente tem os gêneros textuais. Então, os gêneros tradicionais, né? Então, a gente pegar, por exemplo, um texto dissertativo argumentativo, uma notícia, uma reportagem, e textos mais recentes, textos contemporâneos, como é o caso dos textos que circulam no ambiente digital. Então, a gente está falando de hipertexto, de meme, de GIF, né? E outros textos mais que a teoria chama de textos multimodais, porque eles não usam apenas a linguagem verbal e não verbal, mas eles podem usar a linguagem sonora, né? Eles podem usar um repertório amplo e variado de linguagens, por isso são chamados de texto multimodal. É como se fossem vários modos linguísticos no mesmo texto. Então, aqui foi algo introdutório para vocês entenderem mais ou menos como é que a prova de linguagens ela está organizada, ela está estruturada. Então, é importante demais entender que não vai ter um conteúdo tradicional de gramática, não tem um conteúdo tradicional de literatura, porque está tudo imbricado, está tudo relacionado com as múltiplas áreas do saber e do conhecimento que a gente tem, né? Então, você pode perfeitamente, na prova de literatura, encontrar uma questão que se relacione com história, com geografia. E o que é interessante, uma coisa que eu e o William conversavam ontem, galera, é aquela coisa que eu bato muito na tecla com vocês. A prova quer falar com você. Ela quer te contar a resposta, né? Ela quer te apontar o caminho. E a leitura é a melhor forma. Eu não diria que nem a melhor, é a única. É a única forma que você tem de chegar até o que a prova quer te dizer, né? Que seja a leitura dos textos, que seja a leitura das imagens, né? Quando vem uma imagem, essa imagem não está lá por acaso. Quando tem um texto, eu já vi várias vezes o professor falar assim, não, pula o texto, vamos para a questão. Não, cara, se tem um texto lá, né? Esse texto ele tem uma função. Antigamente, na nossa época de escola, até que tinha o famoso pega, né? Os exercícios pega. Colocava um texto e perguntava outra coisa. Hoje não tem isso mais. A única coisa que te pega é se você não estudar, né? Se você não estudar, tudo te pega. Mas a grande ideia é que o texto está lá, ele quer te passar a informação, a imagem está lá, ela quer te passar a informação, o gráfico, ele quer te passar a informação. Então, tudo isso faz parte da leitura e faz parte do que o William traz aqui para nós, que é esse arcabouço, né? Esse recurso que você já tem que trazer com você para fazer uma boa prova. Beleza? Então, vamos lá.
Agora a gente vai falar um pouquinho, então, sobre o que é básico, primordial para vocês conseguirem ler bem a questão, não só na prova de linguagens, mas nas outras provas também, tá? Então, primeiro vamos fazer aqui uma distinção sobre o que é compreensão de texto e o que é interpretação, porque são coisas diferentes, embora muitas vezes as pessoas tratem como sendo a mesma coisa. Quando eu falo em compreensão de texto, eu estou falando sobre informações que estão nos limites do próprio texto. Eu não preciso ir além do que o texto me oferece para conseguir analisá-lo, para conseguir interpretá-lo. Isso é compreensão. Na interpretação, eu vou além das linhas do texto, ou seja, eu vou procurar o que está nas entrelinhas, eu vou procurar aquilo que faz parte do meu repertório sociocultural anterior, do meu repertório sociocultural antes do momento da leitura do texto. Então, por exemplo, no caso de um livro como A Revolução dos Bichos, ele vai estar ali a possibilidade de você compreender conforme o que está nos limites do texto, mas ele também exige que você traga um conhecimento prévio para poder conseguir entender de maneira mais profunda, né? Então, se você sabe minimamente sobre política, sobre o que foi a Revolução Russa, você vai compreender o livro de uma forma mais profunda. Então, ali, a gente tem não apenas a compreensão, mas a interpretação. Então, a interpretação é o processo em que a gente vai além do texto, seria usar o texto mais informações prévias que a gente tem para poder conseguir produzir a interpretação, para poder conseguir produzir o sentido do texto. Só que é aí que a gente tem que tomar cuidado. Esse processo da gente trazer informações anteriores para a leitura daquele momento, a gente chama de inferência. Na inferência, o que a gente faz? A gente consegue ler o texto e consegue dialogar com conteúdos prévios, com conteúdos anteriores que a gente domina, e é como se a gente completasse o que está faltando no texto. É como se o texto oferecesse lacunas para a gente, e com o processo de inferência a gente vai completar essas lacunas que são apresentadas, que são oferecidas, né? Então, quando um texto é irônico, o autor não vai dizer estou sendo irônico. Ele vai simplesmente escrever o texto e a gente tem que perceber pelo contexto, em relação a quem é o autor, também sobre o nosso conhecimento prévio, que ali tem uma ironia. E aí, entender isso aqui que está na tela é muito importante, ó. Conseguir compreender quais são as ideias principais do texto, quais são as ideias secundárias, se eu tiver num nível aqui de compreensão. Agora, se eu vou para o próximo passo, que seria a interpretação, ou seja, seria procurar o que está além dos limites do próprio texto, aí eu digo para vocês o seguinte, tem que tomar um pouco de cuidado com esses 3 aspectos que eu pontuei aí. Porque quando a gente está lendo o texto... Eu tô rindo aqui, gente, é porque ontem a gente veio para cá, eu vim aqui na casa do William para planejar a aula, né? E a gente falou assim, nós vamos levar aí uma meia hora, 40 minutos, a gente resolve esse trem. Na verdade, nós falamos 7 minutos, mas eu tava zoando. Mas, cara, a gente ficou 1 hora, mais ou menos, falando só desses 3 pontos aqui. Extrapolação, redução, contradição. Meu Deus, vamos lá. Basicamente, seria o seguinte, extrapolação é quando você vai muito além do que o texto está oferecendo ali como leitura. Viajou na maionese. Você viajou na maionese. O que a semiótica, que é uma área da linguística, né, chama de superinterpretação. Você foi além do que o texto pode oferecer como interpretação. Redução é quando você reduz a possibilidade do alcance, né, da interpretação, entende o texto de maneira reduzida. Então, você lê o texto e não consegue compreender que ele está falando sobre um tema mais amplo. E no caso da contradição, você entende o contrário daquilo que o texto disse, né? Então, são 3 equívocos que podem acontecer no momento da leitura e aí a gente tem que tomar cuidado com eles, porque eles vão, muitas vezes, atrapalhar a interpretação, né? Então, isso aqui está no nível de interpretação, ou seja, quando eu vou trazer as informações prévias, quando eu vou fazer as inferências, tá bom? E aí, eu coloquei aqui uma questão do Enem para a gente poder ver na prática como que isso pode acontecer, né? Como que isso pode se dar. Aqui eu tenho uma questão do Enem do ano passado, eu vou ler aqui com vocês e depois a gente tenta ver qual que é a resposta correta, considerando essa ideia de leitura, compreensão e dos equívocos no processo de leitura. Com o enredo que homenageou o centenário do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, a Unidos da Tijuca foi coroada no Carnaval 2012.
A penúltima escola a entrar na Sapucaí na segunda noite de desfiles, mergulhou no universo do cantor e compositor brasileiro e trouxe a cultura nordestina com criatividade para a avenida, com o enredo O Dia em que Toda a Realeza Desembarcou na Avenida para coroar o Rei Luís do Sertão. Essa aqui é uma pergunta típica da prova de linguagens. Tem o texto, tem uma pergunta que quer que você sintetize as ideias principais do texto. Olha a pergunta. A notícia relata um evento cultural que marca a... Essa questão nada mais quer que você faça o seguinte, que você faça uma espécie de paráfrase. O que seria paráfrase? Eu consegui falar o que tem nesse texto de uma maneira mais resumida, com outras palavras, né? Se eu leio a primeira questão, primazia do samba sobre a música nordestina. Ou seja, está falando que o texto está falando que o samba é mais importante que a música nordestina. Ora, o texto não está falando isso. Nenhuma. Você marcar essa aí seria cometer o equívoco da extrapolação, né? A letra B fala assim, a inter-relação entre dois gêneros musicais brasileiros, ou seja, a relação entre dois estilos, né? Estilos musicais. Essa aí é que está correta, mas vamos ver as outras, por que não poderiam ser. Letra C, valorização das origens oligárquicas da cultura nordestina. Esse aqui seria também uma hiperinterpretação, uma superinterpretação. Como se desse a ideia de que o rei, né? O rei aqui estivesse falando do rei mesmo, né? Exatamente. Da realeza. E aqui no caso a gente conhece quem foi o Luiz Gonzaga, né? A gente vai perceber que é o rei do Baião, né? E aí aqui dá para pensar, considerando isso que o Mantegão falou, em um tema que é legal vocês estudarem, tem a ver com semântica, né? E que vez ou outra aparece na prova do Enem, que é o conteúdo de conotação e denotação. A palavra rei, no sentido de oligarquia, está relacionada com o sentido denotativo. Mas quando fala que o Luiz Gonzaga é o rei do Baião, é sentido conotativo, metafórico, né? Na letra C fala o seguinte, aliás, na letra D, proposta de resgate de antigos gêneros musicais brasileiros. Não fala isso. Fala que homenageou o rei do Baião, mas não necessariamente está trabalhando com resgate. A ideia de resgate seria se o Baião tivesse já extinto, alguma coisa nesse sentido, mas o texto não menciona isso em momento algum. Depois, na letra E, a criatividade em compor um samba-enredo em homenagem a uma pessoa. Não porque o foco aqui não é a criatividade da composição, mas sim o conteúdo, o evento que foi produzido, né? Então, é uma questão típica da prova de linguagens e que também na prova de humanas aparece muitas questões assim, né? Que basta você entrar na leitura e a própria leitura ela vai te trazendo algumas palavras-chave que vão te levar à resposta. Né? Que é também uma dica muito importante para vocês fazerem na redação. Amanhã a Carla Bárbara vai falar disso melhor do que qualquer um de nós, mas é muito importante você ficar atento à escolha das palavras que aparecem na coletânea para poder conseguir compreender melhor o texto. Observar as palavras no comando da redação, do tema, né? E observar também as palavras que normalmente são recorrentes nos textos que estão na coletânea, que estão nos textos motivadores. Ok, gente? Aí, dito isso aqui foi mais uma introdução para a gente poder ver como é que vocês poderiam, né, pensar em interpretação de texto, pensar na leitura, na linguagem, para poder fazer a prova. Aí, dito isso, a gente vai falar agora sobre as relações possíveis, né, entre geografia e linguagens. Bom, galera, vocês já estão, a maioria de vocês que já estão acompanhando a websérie que eu faço lá no meu canal do YouTube, sobre os 10 temas mais cobrados nos últimos 5 anos do Enem. O William, ele fez o quê? Ele fez uma pesquisa, né? Todos que entraram, galera, tiveram esse cuidado de fazer uma pesquisa, a gente fez junto aí um bate-papo, e o William fez a pesquisa seguinte, os temas que mais caem, e como que a literatura, a linguagem, ela conversa, né, com esses temas nas provas. Como que a gente pode utilizar a linguagem para essa interpretação? E aí eu percebi uma coisa também, a gente vendo as aulas aqui, eu percebo que isso vai ser muito importante para as redações, é que isso me traz repertório. Né? Isso me traz repertório para... vou fazer uma redação sobre questão ambiental. Tá, o que eu posso trazer? Como que eu posso me expressar? Ou onde que isso pode aparecer? Então, nós vamos trabalhar aqui alguns eixos da prova de geografia que é muito
que são cobrados, e como que as linguagens, e aqui as competências é da área de linguagem, né? Então, só para vocês terem ideia, tá? Questões ambientais. Qual essas competências na área da linguagem aqui, como que eu leio lá, como que eu participo na geografia? Porque as competências e habilidades lá da geografia são outras. Só que elas dialogam, porque uma das características da Base Nacional Curricular do ensino médio, que entra em vigor, né, que entrou em vigor aí no Brasil, ela busca a interdisciplinaridade, certo? E a única forma de fazer interdisciplinaridade é a partir da linguagem, gente. É a partir dos textos, é a partir das charges, é a partir dos textos publicitários. Então, como que as questões ambientais, questões urbanas, que a gente vai falando aqui no decorrer, como que essas questões vão aparecer nas duas provas? Beleza? E aqui a gente vai bater nesse papo. Então, o primeiro tema aqui que a gente escolheu foi questões ambientais. Então, só lembrando e reforçando o que o Mantegão falou. Questões ambientais seria, então, um tema de geografia que aparece na prova com frequência, na prova de geografia. E aí eu fui atrás de competências da área de linguagens que poderiam dialogar com questões ambientais. E aí eu cheguei nessas duas, né? A competência 4 e a 5. Então, a 4 fala sobre compreender a arte como saber cultural e estético, gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. Então, essa ideia do saber cultural, da arte ser usada para criar identidade, para demonstrar como que a cultura é construída, né? A competência 5, ela fala sobre usar recursos expressivos das linguagens relacionando textos com seus contextos mediante a natureza, função, organização, estrutura. Resumindo, essa competência 5 está falando de literatura, tá? Literatura, a leitura do texto literário, tá? Então, a competência 4 fala de artes, de modo geral, e a competência 5 fala de literatura. Aí vamos ver agora como que isso poderia aparecer, né? Então, aqui, num primeiro momento, se a gente vai falar de questão ambiental no Brasil, especialmente na literatura, a gente tem que lembrar lá do início, lembrar do quinhentismo, né? A Carta de Peru Vaz de Caminha é o primeiro texto que mostra esse contato, né, do indivíduo com a natureza. Ele faz uma descrição, né? Isso. Da vegetação, do relevo. Ele traz elementos geográficos, espaciais, bem no início da carta, e no decorrer ele vai trazendo essa questão, né? Isso. Esse diálogo com o território, né? Uma descoberta de um território, de uma área, né? Tem gente que fala que o texto ele é muito plástico, tem uma linguagem muito plástica. O que seria isso? Usar várias palavras que fazem a gente ter uma percepção sensorial mesmo sobre aquele espaço que é descrito. Então, a gente tem as cores, a gente tem os cenários, objetos descritos com extrema intensidade para a gente poder, como se estivesse colocado naquele lugar mesmo, né? Depois, já no século XVIII, a gente tem o arcadismo. E aí, esse livro que está colocado aí no meio, ó, a capa desse livro, Maria de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga, é um bom exemplo também de uma obra ali da fundação da literatura brasileira, né, dos primeiros séculos da literatura brasileira, que podem ser úteis para a gente poder pensar nessa relação entre homem e natureza. Porque ali a gente tem, inclusive, uma tentativa de fugir do urbano e ir para a zona rural. Então, a ideia do fugere urbem, né, que é uma expressão latina que os poetas árcades vão usar bastante. Fugere urbem foge da cidade e vai para o campo, para o locus amoenos, ou seja, um lugar ameno, um lugar tranquilo, um lugar que possibilita o indivíduo ter uma vida mais prazerosa, viver apenas com aquilo que é útil, necessário, né, para a sua subsistência. E ainda, já agora no século XIX, mas ali naquele momento da formação da literatura, da consolidação da literatura brasileira, a gente tem também o romantismo, né? Então, como exemplo, eu coloquei Iracema, do José de Alencar, que é uma boa obra para poder falar também sobre questões ambientais, porque vai mostrar o indígena no seu contato íntimo com a natureza, né? Então, a gente não tem ainda a presença aqui de descrições ligadas a grandes centros ou nada do tipo ainda na literatura brasileira. A gente tem uma idealização da natureza, inclusive. Essa palavra é muito importante vocês se lembrarem. O romantismo vai idealizar
o indígena, vai idealizar a natureza, então contribui também para esse processo de construção das relações ambientais na literatura, tá? Especialmente porque o José de Alencar, nesse livro, vai descrever o litoral nordestino. Quando a gente pega o Guarani, que é uma outra obra dele, também indianista, ele vai falar sobre a Mata Atlântica. Então, quer dizer, é um momento importante da literatura para poder ver esse mapeamento geográfico, né, acontecendo nas obras. Gente, vocês estão escutando uns cachorros participando da aula? Uns cachorros... Então, eu achei que, sei lá, era coisa da minha cabeça, então não é não. É o cachorro mesmo, eles estão aqui participando, aparecendo lobo, é mesmo. Aqui é o seguinte, tem cachorro no condomínio, tem cachorro nos vizinhos, tem cachorro na rua. Então, é comum ouvir cachorro o tempo todo. Rapaz, eu tô vendo que a galera tava tudo ouvindo lá, ó, William. Tava todo mundo escutando. Ainda bem que a essa hora o carro da pamonha já passou, senão eles iam ouvir o carro da pamonha. Olha a pamonha. O duro era nós ficar aqui, né? E não ir lá comprar uma pamonha. Vamos lá. Gente, outras questões que eu coloquei aqui para vocês, ó, sobre ainda questões ambientais. Tem um poema do Carlos Drummond de Andrade que encontraram depois da tragédia, né, lá da... Eu vim bater o braço aqui e já não vou aqui dentro. Galera, alguém abriu o áudio. Tira meu pão, eu vou falar tudo. Grazi. Aí. Coisas da EAD, meus queridos. Coisas da EAD. Peraí. Vamos voltar aqui. Aí, bora. Continuando. Aqui, gente, eu coloquei mais alguns aspectos, né, ligados à questão ambiental que pode aparecer na prova. Nos primeiros eu mencionei apenas literatura. Aqui tem 2 exemplos literários, né? Um poema do Mário de Andrade, chamado Meditação sobre o Tietê, que ele vai falar sobre o impacto, né, do rio na cidade de São Paulo. Tem esse poema do Drummond, que ficou muito famoso quando aconteceu, né, o acidente o acidente criminoso com a Vale, né? O acidente, né? Esse... Cadê? Esse poema, deixa eu ver a data dele aqui, ele aparece aí, não é? No finalzinho, olha lá, ó. Ele é de 1984. 1984. O cara, aí ele fala assim, nossa, mas ele era vidente? Não, gente, perceber que aquilo ali era uma desgraça eminente, era possível, né? Era possível. Olha lá o poema, né? Tem um autor americano de poesia chamado Ezra Pound. Aí ele tem uma frase que é genial para poder explicar isso que está falando. Ele fala assim que o artista, especialmente os poetas, eles são antenas da raça. Então, eles conseguem captar de maneira muito mais profunda e de maneira que soa até como profética, né? Os problemas que às vezes estão na nossa cara, mas a gente não consegue enxergar. Então, ele fez isso, né? No momento em que a barragem estava sendo construída e tal, a Vale estava atingindo fama internacional, ele foi e fez o poema. E aí, aqui no meio, eu coloquei um cartaz que apareceu na prova do Enem de 2016, né? Então, assim, não é só, como o Mantegão falou no início, a gente não vai falar apenas de literatura. Então, cartazes aparecem com frequência no Enem, panfletos, cartazes. E aí, aqui eu digo para vocês uma coisa, é muito importante vocês entenderem como que se dá a construção argumentativa num cartaz, né? Num texto assim, num texto publicitário. É um tema que aparece com frequência no Enem, e é importante também vocês entenderem a diferença entre publicidade e propaganda. Publicidade é um texto que normalmente está ligado à venda de algum produto, de algum serviço, de algum negócio, e a propaganda, como é o caso dessa aqui, né, não tem um fim lucrativo. É ligado simplesmente à ideia de difundir alguma ideia para contribuir para o bem-estar da população, né? Bom, quer falar mais alguma coisa? Bom, lembrar aqui, ó, esse Enem de 2016, quando ele cai essa questão da água, é porque nós estamos vivendo ali em 2014 a crise hídrica de São Paulo, né?
Ontem, na aula com o Calef, a gente trabalhou um pouco essa questão do impacto do processo de urbanização e as crises que isso provoca. E aí, galera, tá vendo? Eu tenho um problema na sociedade, eu tenho um problema aqui e eu quero trabalhar na prova. Como que eu faço? Olha o caminho que usou, né? A publicidade, eu posso usar música. Por exemplo, tem uma música do Racionais, que geralmente ela apareceu já em algumas provas, que chama O Homem na Estrada, que ele fala: equilibrado num barranco incômodo, mal acabado e sujo, porém seu único lar, seu meio e seu refúgio, um cheiro horrível de esgoto no quintal, por cima ou por baixo, chover será fatal. Ou seja, ele vem descrevendo uma situação. Eu posso utilizar desses textos para trabalhar uma situação, um problema da atualidade. Uhum. Por exemplo, esse poema do Carlos Drummond de Andrade pode entrar para eu discutir questões, como, por exemplo, ali no caso da Vale, eu posso trabalhar Brumadinho, eu posso trabalhar Mariana, eu posso trabalhar outros possíveis problemas. Uhum. Então, esse texto, ele já se tornou o quê? Atemporal, né? Ele vai tratar um tema. Então, é muito importante vocês perceberem que a prova, ela vai buscar o que está acontecendo no cotidiano para aparecer na prova para vocês. E a reflexão que esse poema do Drummond faz é essa, né? Será que a natureza vale menos do que a construção de uma hidrelétrica, de uma barragem, né? Então, o poema faz esse tipo de reflexão, né? Que é bem interessante. Bom demais. Aí aqui eu coloquei duas questões, uma de 2016 e uma de 2018 sobre esse tema. Então aqui é a prova de linguagens, tá? E como que a prova de linguagens traz questões ligadas ao tema de questão ambiental. Então a primeira está falando sobre, olha só, aqui inclusive tem o que eu falei para vocês agora há pouco, ó. É um texto, uma campanha publicitária. E aí fala sobre estratégia para convencer, já que é um texto argumentativo, né? Então, nessa campanha, a principal estratégia para convencer o leitor a fazer a reciclagem do lixo é a utilização da linguagem não verbal como argumento para reaproveitamento de material, facilidade na separação do lixo, melhoria da condição do catador. Se a gente olha a imagem, aqui é muito importante estar atento ao que o comando está pedindo. A principal estratégia em relação à linguagem não verbal. Se você olha a linguagem não verbal, está mostrando como usar a garrafa PET para poder fazer outras coisas, né? Ou seja, reaproveitá-la. Então, seria a letra A. Essa questão que entra lá naquela política dos R's, né? Reduzir, reciclar, reutilizar, repensar e respeitar. Sim. Antigamente a gente trabalhava com 3 R's, né? Hoje trabalha já com a ideia de 5 R's. Que é essa ideia da sustentabilidade. Uhum. Né? E é uma questão também que tem a ver com aquilo que a gente falou agora há pouco, né? De sintetizar o que está no texto. Aqui está sintetizando o que está na linguagem não verbal, mas está no texto a resposta. O texto está dando para a gente a resposta. Agora, a próxima questão, ela é um pouco mais complexa, um pouco mais elaborada. Essa é do Enem de 2016. Aí tem um poema de um poeta Árcade, Cláudio Manuel da Costa, tá? Então, da mesma forma que o Tomás Antônio Gonzaga, que eu mostrei agora há pouco, esse aqui também pertence ao arcadismo. E o texto começa com uma indagação. Onde estou? Este sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tá vendo que ele não reconhece o espaço em que ele está? É como se o espaço tivesse passado por uma transformação, né? Uma fonte aqui houve, eu não me esqueço de estar a ela um dia reclinado. Então, se houve, é porque não há mais a fonte ali. Então, tem uma mudança do cenário, tem uma mudança do aspecto natural. Da paisagem, né? Isso, da paisagem. Árvores aqui vi tão florescentes, ou seja, não tem árvores mais. E aí a pergunta é assim, no soneto de Cláudio Manuel da Costa, a contemplação da paisagem permite ao eu lírico uma reflexão em que transparece uma... Aí, gente, é uma questão que... Por que eu disse que ela é um pouco mais elaborada do que a primeira? Porque essa aqui já envolve interpretação. Então, você tem que entender, na verdade, que o eu lírico ele está
angustiado por aquelas mudanças terem acontecido na paisagem. Então, por isso, você vai marcar a letra E. Empatia entre o sofrimento do eu e a agonia da terra. Olha a letra B. Resignação diante das mudanças do meio ambiente. Se alguém marcasse essa daí, seria o caso daquilo que a gente falou agora há pouco, da redução. Redução não, perdão. A contradição. Porque o que seria resignação? Ele simplesmente aceitar o que aconteceu. E que não é o caso. O que não é o caso. As perguntas revelam justamente uma indignação e não uma resignação. Então, tá vendo? O vocabulário também é uma outra coisa muito importante para poder conseguir responder bem às provas de linguagem. Porque, às vezes, você consegue eliminar uma alternativa, um distrator, por conta de uma palavra que não está adequada com o que o enunciado quer saber. Show. Vamos para o segundo? Bora. Segundo tema. Segundo tema, geografia agrária. Bom, galera, geografia agrária, para a galera que está aí fazendo, esse ano vai ser seu último Enem, vocês já sabem disso. Na verdade, no ano que vem, né? Amém. Amém, né? Saiu as datas aí, dia 17 e 24. 17 e 24, de acordo com a votação, né, que o governo fez. A gente está muito feliz por isso. O governo ele fez uma votação e ganhou janeiro, não foi isso, gente? Foi janeiro. Foi. Ah, não foi, não? A gente é meio palhaço, capaz, né? Eu acho que assim, tá. Eu acho porque o governo reparou que o povo brasileiro não sabe escolher, falou assim, não, já que eles não sabem escolher, vamos escolher por eles. Né? É porque... Tô brincando, gente. O povo sabe. Mas dá vontade de chorar, professor, é sério. Não, mas não tem como, então vamos para cima do Enem. Galera, esse tema aqui é um dos temas mais cobrados nos últimos 5 anos, né? Ele aparece praticamente toda a prova, não só no Enem, mas os outros vestibulares, os principais vestibulares do país, tá? Então, o foco não é só o Enem, para você pensar aqui. Geografia agrária, gente, é muito importante porque vai fazer uma relação com a urbanização que a gente estava falando, beleza? É o Alex falando, mas tá errado? Não tá nada, tá tudo certo. É a gente pensar o seguinte, o urbano e o rural se relacionam, sobretudo no processo de modernização. Só que, o que é importante a gente entender? Que o discurso do rural e do urbano é diferente, né? A forma de representação do rural e do urbano é diferente. O William levantou uma coisa aqui que nós temos ainda hoje. Quando a gente fala assim, eu vou para a roça. Dá aquela ideia, tipo assim, eu vou para o sossego, né? Eu vou para um aconchego, eu vou para um lugar pacato e seguro. Aí você chega lá na roça, tem Netflix, a casa de blindex, o curral vale mais de R$1 milhão, o boi é chipado, né? Você vai para uma agroindústria, tem tanto barulho quanto na cidade, ou até mais do que alguns bairros na cidade. Então, a gente tem que começar a entender que essa visão idealizada de campo, ela tem que ser observada no seu conceito. Olha, eu tenho uma chácara de veraneio, né? Eu tenho um sítio em Atibaia para esconder advogados, ou Queiroz. Não sei. Se eu tenho uma casa para descanso, é uma coisa, né? Aí sim entra. Mas eu não posso entender que o campo é um lugar pacato e seguro. Eu posso entender a partir do texto. Se o texto estiver falando disso, ok. E aí entra a questão das interpretações, e isso cai muito na prova, principalmente nos eixos. Produção agrícola, modernização da agropecuária e a questão fundiária no Brasil. A luta pela terra, sociedades tradicionais, questão indígena, isso cai muito e é importante vocês entenderem. Principalmente nós aqui que moramos em Goiás, nós temos que entender que a expansão da fronteira agrícola, que a soja, a cana, tudo isso promoveu muitas transformações, criando alterações em espaços urbanos. Por exemplo, a cidade de Rio Verde, né, nós temos aqui uma galera de Rio Verde participando da aula, a cidade de Rio Verde, por exemplo, teve uma alteração grande devido à expansão do agronegócio. Falar que o agronegócio é ruim, para Rio Verde não é verdade. Para Rio Verde é o que trouxe o desenvolvimento. Aí a gente tem que fazer o paralelo. É ruim para quê? É ruim para quem? Então, a gente tem que fazer essas interpretações para a gente partir de uma análise, né? Então, de qual ponto eu estou falando? Eu estou falando em relação a quê, para quem? Então, a prova é muito importante, gente, vocês pensarem a questão agrária. E como que na prova de linguagem aparece a questão agrária, Will? Então, aqui eu coloquei novamente a competência 5, né?
que é a competência que fala sobre literatura, vocês já sabem, a gente falou lá nos outros slides, e eu acrescentei a competência de área 8, que fala o seguinte, ó, compreender e usar a língua portuguesa como língua materna geradora de significação, integradora da organização do mundo e da própria identidade. Ou seja, essa competência 8, ela fala sobre o uso da língua padrão e, consequentemente, suas variantes, né? Então, entra aí a variação linguística, que para a questão agrária, esteticamente falando, linguisticamente falando, é importante, né, da gente considerar. Então, o que eu fiz aqui, meus queridos e queridas? Coloquei primeiro um slide aqui para falar de um dos temas que a gente pode relacionar com a questão agrária, que é o regionalismo, né? E aí, para a gente começar a falar disso, coloquei aqui, ó, 4 romances, todos eles do período romântico, que tratam desse tema, do regionalismo. O que seria o regionalismo na literatura? São obras que mostram personagens, um espaço, um cenário, costumes, a cultura, diferente daquilo que era chamado de metrópole. Então, na época, a metrópole era o Rio de Janeiro, a capital. Qualquer romance que fosse escrito em um cenário interiorano, diferente daquele, era chamado de regionalismo. Então, a gente tem, por exemplo, Escrava Isaura. Acontece no interior do Rio de Janeiro, mas era tratado como romance regionalista, né? Inocência acontece aqui no Mato Grosso do Sul. O gaúcho, o nome já revela. O sertanejo na região aqui também de Goiás, Mato Grosso. Então, quer dizer, pensar sobre o regionalismo na literatura brasileira é muito importante porque no romantismo a gente tem esse tipo de literatura e ele não fica restrito apenas àquele momento, né? Começa com o José de Alencar no romantismo, mas vai passar por outros períodos. Por exemplo, durante ali o final do século XIX, num período que a gente chama de pré-modernismo, a gente tem a publicação dos Sertões, do Euclides da Cunha. Ontem você até falou, né, sobre esse livro. É um exemplo de obra regionalista. Depois, já com o modernismo consolidado, né? A segunda fase do modernismo, que a gente chama na escrita em prosa de romance de 30, vai ter como autor, né, principal Graciliano Ramos. Então, Graciliano Ramos, ele também é um autor que trabalha muito a ideia do regionalismo. É esse aqui. Eu até coloquei aqui, ó, Os Sertões, do Euclides da Cunha, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, e Grande Sertão Veredas, que são todas obras que dialogam, portanto, com essa temática regionalista, né? O Euclides da Cunha, é interessante pensar, gente, que quando a gente estuda geografia agrária na universidade, pelo menos, a gente entende que é a primeira obra de geografia agrária, né, a se discutir do ponto de vista da geografia, né? Até porque tem uma parte que vai falar lá da questão física, da terra, por ele ter um contato, ser engenheiro, né, e tal, faz essa coisa da parte física da terra. Então, a gente percebe que a literatura, ela serve de arcabouço teórico para o início do que nós vamos lá na frente entender dentro da academia como o estudo da geografia agrária, né? Então, não tem como eu desvencilhar o conhecimento prévio, né? Porque essa galera já vinha escrevendo. A geografia não surge ali na universidade e vai criar um conhecimento. Não, ela pega do que já existe e vai sistematizar. É diferente. Eu sistematizar um conhecimento, uma linha, é diferente de eu criar. Lógico que depois que sistematiza, vão sendo criados a partir dessas sistematizações. Mas é muito interessante pensar que parte daqui, galera, parte daqui o que a gente vai estudar lá, né? E sobre esse livro, Sertões, isso que o Mantegão está falando é uma coisa interessante, porque, ora, como que um livro que é conhecido por ser literário pode contribuir para o conhecimento científico? Aí entra a importância de entender como que essa obra é estruturada, né? Tem muita gente que vai dizer que é extremamente difícil definir a qual gênero os Sertões pertence. É literatura? E é difícil ler também. É, dificílimo. É um ensaio filosófico? É algo científico? Porque tem tudo ali. Inclusive, a própria forma como ele divide a obra é bem influenciada pelo momento, né, do positivismo. Então, ele fala em o homem
A Terra, o Homem, a Luta, Isso. para poder dividir a obra em 3 partes e mostrar, então, como que elas estão conectadas, né? E tem uma outra coisa que é muito importante, que vai acontecer especialmente no Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Ora, se a gente tem a literatura... Eu sou apaixonado, viu, gente? Pode me dar o livro dele. É maravilhoso mesmo, né? Se a gente tem a literatura regionalista, né, como um espaço que é diferente, com personagens que ocupam um lugar diferente, com uma cultura diferente, a linguagem também tem que ser diferente. Então, aqui a gente tem no Guimarães Rosa, talvez o auge, né, da invenção vocabulária e linguística em relação ao regionalismo, e principalmente porque ele usava muitos neologismos, ele criava muitas palavras, além de usar muitas palavras que era comum, né, dos lugares onde ele retratava. Então, ele viajava muito para poder colher informações, colher histórias, e ele acabava incorporando e usando a linguagem daquele povo que se comunicava com ele nas obras que ele escrevia. Então, falar de regionalismo é também falar sobre variação linguística, especialmente da variação linguística ligada a questões espaciais, ligadas a questões geográficas, né? E, além disso, a gente tem também um outro tema que, de certa forma, está relacionado, né, Mantegão, com a questão agrária, que é o coronelismo. Sim. Então, no Vidas Secas, por exemplo, isso aparece de maneira forte demais, né? A família ali do Fabiano, da Sinhá Vitória, mudando de um lugar para o outro por conta da seca e sempre trabalhando na propriedade daquela figura, né, que é o coronel. E aí aqui... a questão da posse da terra, né? A questão da exploração da terra, Isso. do indivíduo. E aqui a gente tem também, ó, esse outro autor que é também do romance de 30, né? O primeiro livro dele foi O Menino de Engenho, aí ele tem Banguê e Doidinho, que é uma espécie de continuidade de Menino de Engenho, que é com o mesmo personagem, né? O garoto Carlos. Então, ali ele é criado nesse engenho, na propriedade do avô, e o avô ele representa a figura desse coronel, né? O Mantegão falou também sobre o processo de modernização, né, agrária. Esse autor ele também registra isso, porque ele tem todos esses livros aqui estão ligados ao que ele escreveu e ficou conhecido como ciclo da cana-de-açúcar, porque todos eles fazem referência à cana-de-açúcar. O seu período áureo, o seu período de sucesso, o auge do ciclo da cana-de-açúcar, que começa com o Menino de Engenho, até a sua decadência, que é o último livro da saga, vamos assim dizer, Fogo Morto, que já está falando sobre um processo de industrialização ali na região, sobre a presença de usinas, né, e não mais do engenho. E essa consequente alteração devido à intervenção humana, a ação antrópica cada vez maior, e as técnicas agrícolas, né? A modernização, o processo de produção em larga escala, quando você pensa em usina, né? Você pensar um engenho e uma usina, né? Os dois estão trabalhando na produção, os dois estão trabalhando com o manufaturamento desse material que é a cana, com a forma que vai trabalhar, o impacto, né? A escala. Aí a gente traz o conceito aqui, né? A categoria de escala, né? Proporção. Qual que é a escala que nós estamos falando? Uma escala local, uma escala regional, nacional ou mundial? Hoje o Brasil atende escala mundial, né? E aí? Como que esses caras já vinham apontando isso? Então, a gente entender que eu posso, a partir daqui, já pensar lá na frente. E é repertório, né, cara? É, claro. Isso é importante, viu? Tudo isso aqui funciona como repertório para vocês, né? Na possibilidade de escrever alguma redação com algum tema próximo desse. Bom, aí aqui... ó, Professores, Pode fazer a pergunta. Nessas obras, você acabou de postar, que você passou o slide, são todas do romantismo? Não. Quem fez a pergunta? Letícia. Letícia. Essas aqui, Letícia, ó, todas são românticas. Inocência, do Visconde Toné, Escravizaura, do Bernardo Guimarães, o Gaúcho e o Sertanejo, do José de Alencar. Todas essas aqui são românticas. Os Sertões é pré-modernista, né? Foi publicado em 1901, se não me engano. É o início do pré-modernismo no Brasil. Vidas Secas é romance de 30, ou seja, segunda fase do modernismo, tá?
O Guimarães Rosa já é a terceira fase do modernismo, que a gente chama de geração de 45. E esse aqui, o José Lins do Rego, ele é companheiro do Graciliano Ramos ali, porque eles escreviam de uma forma parecida e eles são vinculados ao mesmo momento, que é Romance de 30, né? Que é conhecido também como a segunda fase da prosa modernista no Brasil. Modernismo, segunda fase. Ok? Ok, é porque romance de 30 eu já fui lá pro romance. Aí eu estava confundindo. Obrigada. É porque aí, deixa eu explicar uma coisa para você. Não confunde romance com romântico, tá? Romance, Letícia, seria o gênero literário. Da mesma forma que eu tenho, por exemplo, conto, crônica, poesia, eu tenho romance. Então, romance é o quê? Um texto narrativo com personagens que vivem num espaço específico em determinados conflitos específicos. Isso é um romance. Agora, eu posso ter um romance de ficção científica. 1984, do George Orwell, é um exemplo. Eu posso ter um romance romântico, né? Aqueles romances regionalistas lá, ó, Escravizaura, aqueles primeiros que eu mostrei, são romances românticos, entendeu? Então, não confunde a palavra romance com romântico, com letra maiúscula, o romântico, no sentido de romantismo, tá bom? Tá bom. Obrigada. Por nada. Aí aqui o que eu estava mostrando para vocês são duas questões do Enem que trataram sobre esse tema. Essa primeira aqui, ó, de 2016, que fala sobre variação linguística. Então tem um trecho aqui do livro do Ariano Suassuna chamado Santa e a Porca, que é um livro maravilhoso. Se vocês não tiveram oportunidade de ler, eu estou olhando aqui atrás porque até ontem ele estava aqui do lado, eu ia mostrar para vocês. É um livro maravilhoso, o Santa e a Porca. E aí essa questão é sobre variação linguística, né? Porque olha só o enunciado. Nesse texto teatral, o emprego das expressões o peste e cachorro da moléstia contribui para, tá vendo? Tá ressaltando a questão da variedade linguística. E é um livro, uma peça teatral que acontece numa região agrária, né? E depois, a outra questão tem justamente um trecho do autor que o Mantegão muito admira, do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. E ali está falando justamente sobre a questão da desigualdade nas áreas rurais, né? Por conta da concentração de terra e a dependência que existe entre os agregados e os fazendeiros. Então, é uma questão sobre esse tema que o Mantegão citou agora há pouco. É muito bacana, gente, que a gente pensa assim, nossa, literatura, como é que vai ser cobrado no Enem, né? Mas vai perguntar das escolas, eu preciso saber, eu preciso entender, até para a gente não passar vergonha. É o que a gente comenta aqui, onde a gente falou isso. A gente precisa saber um pouco de algumas coisas para não passar vergonha, né? Mas, que nem essa pergunta que a Letícia acabou de fazer, eu não faço a mínima ideia, Letícia, né? O romantismo de 30, o romantismo, o pré-modernismo, eu não faço. Agora, a grande questão todos nós aqui precisamos saber, assim, o que esses caras estão falando? Qual a temática, né? E isso é o grande ponto que eles vão buscar para ser trabalhado nas provas. Então, a geografia, ela consegue transitar muito bem com todas as áreas do conhecimento, né? Ela consegue fazer. Isso é bom e é ruim, né? Isso é bom, por um lado, que faz com que a geografia tenha essa amplitude de relação, e isso é ruim, porque acaba que a gente tem que falar um pouquinho de cada coisa, né? Bora lá. Eu estava olhando aqui porque... Gente, só um pouquinho. Tá faltando aqui 3 minutos para o nosso final, porém, nós vamos dar uma adiantadinha aí até umas 6h10, tá? Lembrando o nosso... Eu tô de olho aqui, lembrando da nossa... do nosso prêmio lá. Então, vocês têm que postar no feed e me marcar, porque vai aparecer, eu vou monitorando a quantidade de curtidas, beleza? Gente, eu estava olhando aqui no... Mas pode ser depois da aula, né? Claro. Tá bom. Porque essa questão do Enem aqui de 2011, eu coloquei até a letra D só. Na hora que eu fui cortar, não veio a letra E. Mas depois procurem aí. A resposta certa na primeira é a letra B e na segunda é a letra D de dado, tá? Vamos ver outro tema aqui, Mantegão. Urbanização. Pronto, falamos ontem de urbanização, é um dos temas mais recorrentes e relevantes no Enem, porque a vida cotidiana contemporânea é urbana, né?
tenho como fugir. Aí aqui eu coloquei novamente as competências 4 e 5, né, que tem a ver com arte, tem relação também com literatura. E aí, para a gente começar, olha só, coloquei aqui 3 exemplos. Coloquei uma imagem fazendo referência ao Cortiço, do Aloysio Azevedo, que é um livro importantíssimo para a gente poder pensar a cidade no Brasil, né, porque ali tem um processo de urbanização crescente, processo de favelização, a presença de imigrantes, né, ali no Rio de Janeiro. A gente tem o primeiro romance em que registra um confronto entre polícia e moradores, né? Então tem um episódio no livro que fala sobre um conflito entre cortiços rivais e a polícia chega para poder tentar definir a parada e acaba batendo na galera. Então mostra essa questão da violência urbana. Ontem eu até postei um livro lá no Insta que eu gosto muito da Raquel Rolink, que trabalha a Guerra dos Lugares. O nome do livro é A Guerra dos Lugares. Ela é uma arquiteta, mas que fala muito bem da perspectiva da geografia. E é muito interessante porque ela fala dos cortiços, né? Mas não nessa perspectiva, ela fala desse processo histórico, da marginalização, dos lugares, dos interesses econômicos em cima desses lugares e tudo mais. E aí a gente tem também um livro que retrata a exploração, né? Então, o João Romão, ele se torna dono do cortiço, dono da pedreira que fica no fundo do cortiço, e quem trabalha na pedreira vive no cortiço. Então, o dinheiro volta sempre para a mão dele, né? Então, ele é talvez o primeiro grande capitalista da literatura brasileira. E aí, é claro, a gente vai ter uma série de outras obras que vão falar sobre a questão da urbanização. Machado de Assis falou bastante sobre isso, inclusive antes até que o Aloysio Azevedo, né? Depois, ao longo do século XX, a gente vai ter vários autores que vão fazer isso também com maestria, né? O Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, o Carlos Drummond de Andrade, os Andrades todos fazem isso na literatura modernista. William Andrade fala sobre eles, mas nunca fez, né? O Drummond, por exemplo, era um cara que era encantado com a cidade. Então, ele tentava, o cara que saiu de Minas, de uma cidade do interior, e foi para a cidade grande. Então, ele procura falar em vários poemas dele sobre a representação, né, do urbano. Então, é bem legal vocês ficarem atentos, olharem poemas dele que tratam desse tema. E hoje, né, a literatura contemporânea, ela vai falar basicamente disso. Ela vai falar de questões urbanas e como que a cidade apresenta vários problemas, como mobilidade urbana, violência, que mais? Preconceito, inclusive choques culturais. Aqui, inclusive, eu coloquei na parte superior um trecho de uma música do Djonga, Olho de Tigre, né? O Djonga, que é um rapper famoso de Minas Gerais, e ele fala assim: quem tem minha cor é ladrão, ele é negro, né? Quem tem a cor de Eric Clapton é cleptomaníaco. Então, é um tema que a literatura contemporânea vai trabalhar bastante também, que é essa questão racial, né? Essa questão racial, como que a gente passou pelo período da escravidão, mas hoje as coisas continuam muito parecidas, né? E aí, aqui embaixo, eu coloquei uma imagem que apareceu na prova de 2011 do Enem, que é o grafite. Então, quer dizer, se a gente pensa em linguagens contemporâneas, linguagens ligadas ao urbano, o grafite é muito bacana para poder. Eu deixo aqui uma dica para vocês. Assista o documentário Cidade Cinza, tá, gente? É muito bacana, fala do grafite em São Paulo. Muito bom mesmo. Vai falar dos Gêmeos, vai falar da geração ali da galera que faz grafite em São Paulo, arte marginal. Vocês entenderem a diferença do grafite pro mural, pro pichador. É muito interessante, vale a pena assistir. E é interessante pensar que, assim, a gente não consegue imaginar uma cidade contemporânea, cosmopolita, sem grafite, né? Tá. Nova York, São Paulo, né? É arte urbana, né? Você pensar aqui em Goiânia, o beco da Codorna, você pensar lá em São Paulo, o beco do Batman. Sim. É muito interessante, e é visual, né? Muito, muito importante. Aí, olha só, gente, eu coloquei essa autora aqui, mineira, Conceição Evaristo. Caso vocês não conheçam, vão atrás da obra dela, ela é maravilhosa, sabe? Tem uma história de vida excepcional e ela tem esse livro aí chamado Ponciá Vicêncio, que fala basicamente da história de uma mulher negra que sai do interior e vai para uma grande cidade para poder tentar sorte, para poder ter uma vida melhor, e lá é só desgraça atrás de desgraça que acontece na vida dela. Ela é violentada, ela não consegue ter um emprego digno. Aí eu coloquei um trecho aqui
só para a gente poder ver como que muitas vezes a cidade é representada na literatura contemporânea, tendo em vista que ela é uma autora que está viva ainda escrevendo, né? Olha o que ela fala sobre a personagem, o narrador fala, né? É um livro narrado em terceira pessoa. Crescera na pobreza, os pais, os avós, os bisavós, sempre trabalhando nas terras dos senhores. A cana, o café, toda a lavoura, o gado, as terras, tudo tinha dono, os brancos. Os negros eram donos da miséria, da fome, do sofrimento, da revolta suicida. Alguns saíam da roça, fugiam para a cidade, com a vida a se fartar de miséria e com o coração a sobrar esperança. Ela mesma havia chegado à cidade com o coração crente em sucessos. E eis no que deu: um barraco no morro, um ir e vir para a casa das patroas, umas sobras de roupa e de alimento para compensar um salário que não bastava. Então, nesse trecho aqui, a gente tem reunido vários temas, né? Tem a migração, tem a questão racial, tem o subemprego, tem a favelização, todos temas ligados ao tema da urbanização, né, Manteiga? Cara, eu acredito que urbanização é um tipo de questão que não tem como alguém hoje escrever de dentro de uma cidade e não colocar algum elemento. Uhum. Até no campo, não tem como o cara não colocar algum elemento da urbanização. Porque, por exemplo, se ele vai pensar na rede, a rede conecta com a cidade. A cidade hoje é o centro das atenções. Ontem eu falava isso com o Calef. A grande diferença, né, se você pensar, o processo de urbanização ele começa lá na Revolução Industrial. Ok, mas por que não antes? Sendo que já tinha cidades. Sendo que Roma já tinha problema de mobilidade. Se você for pegar o processo histórico, Roma já tinha problema de mobilidade. Mas por que não era urbano? Porque não era o centro das atenções. Não era o principal locus de vida, né? Então, é muito importante a gente pensar o locus de fala do indivíduo, né? Aí aqui eu coloquei duas questões também do Enem, para vocês verem como que esse tema aparece. Uma música do Arlindo Cruz, que ele fala de Madureira, né, que é um bairro famoso lá do Rio de Janeiro. Aí a pergunta fala assim, a análise do trecho da canção, é um tema, inclusive, que você já conversou muito comigo a respeito. A análise do trecho da canção indica um tipo de interação entre o indivíduo e o espaço, ou seja, o espaço e o indivíduo eles não são passivos, né? Há uma interação. Essa interação explícita na canção expressa um processo de... Aí a resposta correta é letra E, pertencimento ao espaço, né? A noção de pertencimento. E na outra questão está falando justamente sobre o subúrbio, né? Do Rio de Janeiro, é uma questão do ano passado. E aí fala assim, traçando a gênese simbólica de sua cidade, o narrador imprime ao texto um sentido estético fundamentado na... Aí a resposta correta dessa é a letra B, né? Perspectiva caricata da paisagem de traços deteriorados, né? Que ele está falando sobre o subúrbio. É muito interessante pensar o que é paisagem, né, galera? Eu sou fascinado nesse assunto, vocês já sabem, né? Que é o meu objeto de pesquisa. E paisagem é aquilo que a gente interage, né? A paisagem está em constante arranjo e rearranjo, a paisagem tem esse lado objetivo e subjetivo, a paisagem e é o que quer dizer, né? Então, essa interação, esse constante arranjo e rearranjo é do homem, é do ser humano, pertence ao indivíduo, né? Então, por isso que a gente tem que entender esse processo de transformação e de interação entre os indivíduos e o espaço, né? Bom, vamos lá. Continuando. Aí aqui o último tema, que é globalização. Você quer uma tomada? Ali embaixo tem uma, ou então aqui, ó. Beleza, vai lá. Globalização, galera. Ó, aqui na globalização, eu coloquei a competência 9, tá? De linguagens. Por quê, gente? Porque se nós lermos aqui com atenção, a gente vai ver o seguinte, ó. O que diz essa competência? Entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social, no desenvolvimento do conhecimento, associando-o aos conhecimentos científicos, as linguagens que lhe dão suporte, as demais tecnologias, ou seja, está falando basicamente sobre como que a tecnologia da comunicação e da informação vai moldar a linguagem. E aí a gente pode pensar, né, em dois aspectos. Como que esse tema pode aparecer nos textos ali
e como que muitos gêneros estão ligados a essa mudança, né, de perspectiva. Então, por exemplo, aparecer texto que usa linguagem verbal e não verbal é um traço disso. É um traço disso. O texto publicitário, a partir do momento que a publicidade está falando de uma marca, tem a ver com questões de globalização, porque tem a ver com consumo. Porque a globalização ela é essa intensificação das relações, né, políticas, econômicas, socioespaciais, né, culturais. Ela é isso, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa ali, a hora que eu vi o slide, eu ri, mas você colocar o meu Instagram ali, mas é isso, é integração. Ó, nós estamos aqui, nós chegamos, agora nós estamos com 48, tem alguns meninos que têm aula agora, estão saindo, mas nós chegamos aqui até quase 60 alunos, né? Tem aula que a gente vai trabalhar no cotidiano, por exemplo, nos colégios, cara, chega lá, 100 e poucos alunos, e você está falando para 100 pessoas e ao mesmo tempo está sozinho, né, no ambiente. Então, é muito interessante a gente perceber esse poder que a globalização tem. Depois essa aula vai estar gravada e vai estar transmitindo para vários alunos aí, né? Então, esse poder da rede. O que é rede? Conjunto de sistemas que interligam e estruturam diferentes pontos do território, né? E essa rede, ela não é mais material, ela já é imaterial. Ela se materializa a partir da informação. A hora que a informação chega, ela se materializou. Mas ela está aí, material, né? E isso é muito importante para a prova de linguagens, tá? Todo o Enem tem questão ligada à rede de computador, ligada à rede de informação, ligada à tecnologia de informação. Eu coloquei aqui como exemplo o Instagram do Mantegão para falar de um tipo de texto chamado hipertexto, né? Eu não sei, talvez vocês não tenham ouvido falar, mas é um tipo de texto que com frequência é cobrado no Enem, especialmente textos que explicam o que é hipertexto, né? Então, imaginar que, por exemplo, se a gente entra no Instagram do Mantegão, tem aqui um link, inscreva-se e receba materiais exclusivos gratuitamente. Se eu clico nesse link aqui, eu sou direcionado para uma outra página. Aí eu vou ver uma foto dele que foi feita aqui, ó, no Rio de Janeiro. E em cima da foto dele tem uma marcação dizendo o local que ela foi feita. Eu posso clicar e entrar naquele restaurante, naquele bar, ver foto de outras pessoas. Ou seja, o texto virtual, o texto da internet, ele não é linear mais. Ele não é linear como a leitura desses livros que estão aqui atrás. Porque um livro eu tenho que ler do primeiro capítulo, segundo e assim por diante. A gente tem experiências na literatura que tentam mudar isso, mas de modo geral é isso que a gente tem. Você pega uma espécie de imposição, né? Que impõe que a gente leia o livro do primeiro até o último capítulo para poder compreender a história. Com as redes sociais, com a internet, com a Wikipédia, isso não acontece. A gente não faz uma leitura linear mais. É como se a leitura fosse feita por camadas. Quando a gente vai procurar, por exemplo, alguma coisa no Google, a gente digita lá na busca a nossa pesquisa e sai clicando em um monte de página. Quando você olha assim, tem um monte de aba aberta. Aquilo ali mostra que o texto virtual, que o hipertexto... Você foi pesquisar, você já nem sabe mais. Você nem sabe que o hipertexto, ele não funciona com uma linearidade mais. Ele dá uma autonomia para o leitor, né? O leitor lê da maneira que ele achar mais conveniente, que for mais interessante para ele. Quantas vezes a gente não vai ler um texto, aí você começa a ler a introdução, já pega ali a barrinha de rolagem, vai lá para o final, e aí você encontra um link ali, vai para outro. Então, isso é a dinâmica do que a gente chama de hipertexto. Ele muda a forma de escrita, a forma de leitura, né? E aí é uma coisa cobrada demais no Enem também, está relacionado com a ideia da globalização, né? Então, aqui, inclusive, coloquei duas questões que falam sobre isso. A primeira está falando sobre redes, né? Viver em rede. E a segunda está falando justamente sobre o hipertexto, tá? Uma de 2019, do ano passado, e a outra de 2013. Essa de 2019, do ano passado, ela está falando assim: a rede é, antes de tudo, um instrumento de comunicação entre pessoas, o que o Mantegão explicou agora há pouco. Um laço virtual em que as comunicações auxiliam seus membros a aprender o que querem saber. Os dados não representam senão a matéria-prima de um processo intelectual e social vivo, altamente elaborado. Enfim, toda a inteligência coletiva do mundo jamais dispensará a inteligência pessoal, o esforço individual e o tempo necessário para aprender, pesquisar, avaliar e integrar-se a diversas comunidades, sejam elas virtuais ou não.
a rede jamais pensará em seu lugar. Fique tranquilo. Então, aqui é de um livro, né? A Máquina Universo. E aí, olha a pergunta. O contexto das novas tecnologias de informação e comunicação, a circulação de saberes depende da... Essa aqui é uma questão em que a resposta está no próprio texto também, né? Então, ali você vai ver que é a letra C, contribuição do usuário, que é outra coisa importante sobre o hipertexto. Pensa no Wikipédia. Quem produz os textos do Wikipédia são os próprios leitores. É aquela galera que critica a internet, mas esquece que a internet é ele, né? Exatamente, que a internet é feita por ele, né? Então, com comentário, com postagens, né? Então, isso aqui é muito interessante em relação aos textos digitais, tá? E, por fim, a gente tem aqui uma questão também que fala sobre agora o hipertexto. Ela está definindo o que é o hipertexto, né? Ela fala que o hipertexto permite, ou, de certo modo, em alguns casos, até mesmo exige, a participação de diversos autores na sua construção, a redefinição dos papéis de autor e leitor e a revisão de modelos tradicionais de leitura e de escrita. Por seu enorme potencial para se estabelecerem conexões, ele facilita o desenvolvimento de trabalhos coletivamente. Tá vendo? Está explicando o que é o hipertexto. Em uma questão assim, que tem um texto expositivo, pode esperar que o enunciado vai querer que você coloque a resposta conforme o que se leu no texto. Então, no segundo parágrafo, fala assim: embora hajam quem identifique o hipertexto exclusivamente com os textos eletrônicos, produzidos em determinado tipo de meio ou de tecnologia, ele não deve ser limitado a isso, já que consiste numa forma organizacional que tanto pode ser concebida para o papel como para ambientes digitais. É o caso do dicionário. O dicionário é um tipo de hipertexto. Você vai procurar uma palavra, mas você tem autonomia para sair daquela ali e ir em outras, e sempre a gente faz isso com o dicionário, né? A gente olha uma e você vê um significado que também não diz muita coisa. Tem uma palavra que você não sabe. Aí você vai atrás de outra e tal, então não é linear a leitura também. Agora, olha a pergunta. Considerando-se a linguagem específica de cada sistema de comunicação, como rádio, jornal, TV, internet, segundo o texto, a hipertextualidade configura-se como um ou uma, tá vendo? Segundo o texto. Um exemplo de uma questão de leitura e compreensão. E nesse caso aí seria a letra C, novo modo de leitura e de organização da escrita. Depois, quando vocês forem dar uma olhada no slide para estudar, analisem as outras opções para ver como que algumas funcionam como extrapolação do texto, então não poderia estar segundo, de acordo com o texto, e outras são feitas de modo a reduzir o que está no texto. Então, a única que está ali com uma compreensão e interpretação correta sobre o texto, letra C. Deu? Acho que deu, deixa eu ver aqui. Deu, acabou. Fecha aí a compartilhação. E bora nessa. Galera, deixa eu só ver aqui se tem alguém com alguma pergunta, alguma coisa. Ó, a Malu tá fazendo pergunta aqui. Professor, faça a pergunta, Malu. Teve uma antes aqui também, deixa eu olhar aqui. Vamos ver nas perguntas. Como que aumenta a maturidade na interpretação? Malu, tem muita gente que fala que para melhorar a interpretação é só lendo, né? Lendo, leitura vai possibilitar isso. É um caminho, mas não é o único e não deve ser o único, tá? A interpretação, normalmente, ela vai ser feita conforme um acúmulo de conhecimento que você tem de outras matérias, de outras disciplinas também. Quer ver? Deixa eu te dar um exemplo. Se você vai ler um texto, você tem que entender qual que é o gênero a qual ele pertence, você tem que entender se ele está escrito com uma linguagem predominantemente denotativa ou conotativa, você tem que entender sobre ambiguidade, o que é ambiguidade, ou seja, a leitura é importante, mas é importante você trazer também instrumentos da área da linguagem, ou seja, um conteúdo da área da linguagem, para poder entender melhor como é que o texto funciona. Eu sugiro você ler sobre semântica, estudar sobre semântica. O que seria semântica? Seria você ler sobre denotação, conotação, ambiguidade, polissemia, tá? Procurar ler sobre as figuras de linguagem. Tudo isso pode te auxiliar a ler melhor um texto. Não acredite que apenas ler vai melhorar a sua leitura. Leitura é importante, mas também aliar aquilo, associar aquilo
aos mecanismos, ao conhecimento sobre a própria língua. Uma coisa que eu falo muito até para minha filha, eu falo muito para os meus alunos, é cotidiano, gente. Cotidiano. Nada substitui a estrada, né? Estrada é o que você viveu, as pessoas que você conversou. Eu gosto muito de não perder oportunidades. A oportunidade de conversar com alguém que sabe mais que eu, com alguém que é mais velho que eu, com alguém que sabe alguma coisa que eu não sei, né? Isso é muito bom. A leitura te dá um arcabouço teórico muito bacana, a vivência é muito bacana, mas a estrada nada pode substituir, né? Professor, e a questão do tempo da prova, o cansaço? Olha, isso aqui nós vamos ter que pensar as estratégias de prova, né? Nós estamos aqui passando listas, essas coisas, mas uma coisa que eu gosto muito de fazer, a galera que são meus alunos sabe disso, eu gosto de fazer muito aquele quiz com o tempo, né? Você coloca ali 2 minutos, 3 minutos, né? Você precisa treinar a leitura dinâmica, treinar responder exercício, porque querendo ou não, gente, esse método que a gente tem de seleção para entrar nas universidades no Brasil ainda é um método que não é de aperfeiçoamento de conhecimento, sabe? É de treinamento de resposta mesmo, pergunta e resposta. Então, acaba que é treinar mesmo, saber fazer uma leitura dinâmica e saber deixar para trás aquilo que você não faz a mínima ideia, né? Escolher as coisas mesmo. Então, isso aí está muito mais a uma técnica de resolução de prova. Eu acredito, eu indico aqui até, você seguir aí a professora Fernanda Leal e o método Leal. Ela tem algumas dicas, algumas coisas. A Fernandinha, conheço ela de longa data, a gente deu aula junto em alguns colégios em Goiânia, quando ela ainda é professora de História. Eu acredito nisso, né? Então, para cada área, é você pegar alguns pontos, né, William? O que você acha? Eu acho que essa questão do cansaço, ela é natural acontecer numa prova tão longa e extensa como a do Enem, mas aí a questão é você entender que tem que ter uma dinâmica para poder conseguir ler um pouco mais rápido, né? Então, isso vai acontecer se você criar um ritmo de leitura antes da prova. Não é questão de se preparar apenas para a prova, mas se preparar para a vida mesmo. Porque aqui a gente está falando de uma etapa pela qual vocês vão passar, vão vencê-la, vão passar tranquilo, vão conseguir uma boa nota para poder conseguir a aprovação no vestibular, mas a vida não vai acabar depois desse processo seletivo. Não vai. Vocês vão, inclusive, ter que estudar. Existe vida após o Enem. Vocês vão, inclusive, ter que estudar mais, sabe? Ter um empenho muito grande quando estiverem na universidade. Então, essa questão da leitura, ela é importante para a vida e não apenas para a prova do Enem. Então, assim, começa a criar um ritmo de leitura mesmo, sabe? Essa semana eu vou ler uma revista inteira que seja interessante para poder me oferecer um repertório. Né? Revista, não vai ler Veja, não. Ou ler a Veja, mas ler outra para confrontar o que tem na Veja, né? Tá. Né? Para isso serve. Procura artigo, lê artigo científico, sabe? Procura algum artigo de geografia, algum artigo de alguma coisa de geografia linguagem. Não, gente, vai ler um artigo massa, uns negócios bacanas, ciência. Pega, por exemplo, literatura, um texto de história, um conto, sabe? Eu vi aqui que alguém falou sobre uma lista ali, ó, a Diviane. Você tem uma lista de livros e músicas que são muito importantes, tanto para o intertexto quanto para a vida. Já vou fazer um compromisso aqui, eu e o William, nós vamos fazer um compromisso seguinte. Eu estou pensando em alguma coisa lá para o canal e o William vai me ajudar, eu já sei que ele vai. Que algumas músicas e algumas dicas rápidas de livros, né? E de músicas, às vezes toca um pedacinho da música, dá a dica da música de algum CD ou de algum livro. Nós vamos fazer isso aí e eu vou subir toda semana lá no canal pelo menos uma dica para vocês até o Enem. Agora não tem tempo, até janeiro. Vamos fazer isso? E aí vocês seguem a gente lá, tanto no meu Instagram, no Instagram do William e no canal. Fechou? Porque aí dá tempo da gente fazer uma lista boa, né? Porque se a gente for... Gente, se vocês derem uma olhada nisso aqui... São quantos livros você tem aqui, William? Tem mais de 2. Deve ter.
Mais de 2 tem. Espera aí que teve alguém que fez uma pergunta aqui, eu queria responder antes da gente encerrar. Eu vou compartilhar de novo a tela. Foi a Natasha. Fala aí. Tá aí ainda, Natasha, você tá aí? Ela perguntou aqui por que que Tô não... aqui, professor. Aí, Opa! vamos te responder. Você perguntou, Natasha, por que que essa aqui mesmo, essa aqui do lado esquerdo, ó, Essa aí mesmo, certinho. Eu ficaria em dúvida, professor, na C e na D. tá, eu vou te explicar. Mas o senhor falou que era a C, né? Aí eu queria saber por que não pode ser a D. Isso. Aqui, inclusive, Natasha, a gente tem uma questão importante até sobre a ideia do que é a informação no mundo globalizado, né? A grande crítica é que a informação circula de forma muito rápida, de forma muito acelerada, a gente recebe um bombardeio de informações no cotidiano, no dia a dia, e muitas vezes a gente não sabe o que fazer com elas. Então, a letra D está falando que o que contribui para a circulação dos saberes no ambiente virtual é a quantidade de informação. E por que isso está errado? Porque quantidade não quer dizer que seja qualidade, não quer dizer que a gente tenha qualidade no saber ao ter um bombardeio de informações. Você entendeu? Entendi, sim. Muito obrigada, professor. Por nada. Show de bola. Vamos lá, então. Interromper para nós, vamos fechar aqui nossa conversa. Galera, queria agradecer vocês. Nós estamos aí com 33 guerreiros no final, né? Passamos um pouquinho do nosso tempo. Agradecer o William, meu irmão, aqui, nesse projeto que a gente está fazendo de uma maneira gratuita para a galera, né? Para poder ajudar, para poder contribuir. E eu queria convidar para amanhã vocês participarem da aula da professora Carla Bárbara. O William acha ela até boa, né? É boa, um pouquinho boa. Nossa Senhora. Ó, gente, o William, aqui tem um fã-clube da Carla Bárbara, né? E, galera, amanhã, então, aula. Agradecer mais uma vez aqui, William. Fica aí à vontade de falar com os meninos. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Quando o Mantegão perguntou se eu queria participar, de imediato eu topei, porque é um amigo mesmo muito próximo, por quem eu tenho um carinho muito grande e uma admiração intelectual, né? É um cara estudioso, um cara sério, né? Às vezes. É verdade. Nunca escondi advogado e nem o Queiroz, né? É só para a gente tomar uma cerveja no fim de semana, né? Só. E aí, assim, primeiro queria agradecê-lo, né, pelo convite e agradecer também a participação de vocês. Vocês estiveram aí até o final e desejar sorte para vocês na prova, desejar empenho. Não sorte, né? Vocês estão estudando, vocês estão se empenhando, então vocês não vão precisar de ter muita sorte. Vocês vão fazer com a competência e com a dedicação que vocês estão aí tendo durante o ano todo. Então, eu desejo de coração que vocês façam uma boa prova, façam um bom Enem. Espero que a minha aula tenha contribuído de alguma forma para... Incrível, a galera falando aí. Obrigado. Vocês que foram incríveis com a participação e a presença até agora. E eu espero que tenha contribuído mesmo, tá? Gostei demais de ter participado. Foi muito bacana ter feito essa jogadinha aqui com geografia. Eu, inclusive, aprendi algumas coisas para poder participar da aula, né? Ontem o Mantegão viu, tinha procurado alguns artigos, alguns textos. Então, assim, professor também estuda, também aprende. Essas aulas são muito legais para isso. Então, agradeço você e agradeço a presença de vocês também, de quem já foi e de quem está aí até agora. Valeu demais, literatura e geografia. Até amanhã, galera. Tchau para vocês. Obrigado. Tchau, gente. A gente que agradece, professor. Tchau, professor. Obrigada. Foi ótima aula. Valeu, vocês foram incríveis. Beijo. Beijo.